Olá pessoal, vamos hoje conhecer mais um, um deck. Pelo tamanho, deduzo que seja um deck de tarô e acredito que tenha sido um deck que eu adquiri há uns 5 ou 6 meses num desses sites de vaquinha, né, da internet. Isso. É o tarô, taratá, Bob Alexander. O Bob Alexander, ele tem um trabalho bastante interessante. É autoral num sentido, mas vejam, ele trabalha em cima de posters, de imagens antigas. Antigas quanto? Imagens do século passado, ou seja, dos anos 1900. Pelo menos os 3 decks, ou 2 ou 3 decks que eu conheço dele. Eu já exibi aqui no canal um deck que é de cartazes de peças de teatro, se não me engano, exatamente isso. E esse daqui é, eu estou vendo aqui, parece Soldados, é um deck sobre também material publicitário, digamos assim, utilizado na Primeira Guerra, acredito, na Primeira e Segundas Guerras Mundiais. Nós vamos conhecer e vamos ver se é isso mesmo. Eu já não lembro, mas é tanto tempo que eu não lembro mais qual era a proposta desse deck. Mas é isso. Então veja, o louco, né? Então o que ele mostra na carta do louco, na carta número 0, né? Ele mostra um cidadão comum, com cara meio de caipira americano, sendo levado por dois funcionários do governo, né? Um militar da Marinha, outro militar do Exército, sendo levado para. Provavelmente ele não está sendo preso, não, ele está sendo levado para se alistar. Por isso, o louco, né? Quer dizer, uma pessoa que se alista numa guerra, né? E aqui a gente não vai discutir a questão moral, as obrigações legais e nada disso. A gente vai comentar a imagem utilizada pelo autor do deck, Bob Alexander. Aqui, o mago, né? A pessoa criativa, a pessoa que usa a criatividade para o bem ou para o mal, enfim. A alta sacerdotisa, ou papisa, né? O ideal, imperatriz, a imperatriz, né? Cuidadora, guardadora, mantenedora, vai ser apresentada como essa pessoa aqui com crianças e ela com uma roupa meia de enfermeira, né? Da época da Primeira Guerra, naturalmente. O imperador, o pater família, né? A pessoa que cuida dos seus, seja ele um presidente, seja ele um rei, seja ele um tutor, seja ele um diretor, enfim, alguém que tem sob sua responsabilidade é, outras pessoas e outros assuntos também, naturalmente. O hierofante, ou papa, né? Como quiserem. Os amantes, então ele mostra o tio Sam e a representação da Inglaterra, né? Como um casal, né? A parceria, a colônia com o Império Britânico, o carro, eles indo, a justiça, uma bonita carta, uma bonita carta, defendendo os fracos e oprimidos. O eremita, né? O questionamento,
o pensador. Qual o valor da guerra, por exemplo, né? No caso de um baralho tão temático? A roda da fortuna, né? Ó, saia, o convite sendo feito para que a pessoa saia dessa posição cômoda que ela está e se deixe incluir nesse ufanismo, né? Que vai mudar a vida da pessoa, naturalmente, entrando para as Forças Armadas. A força. Então temos uma Joana d'Arc aqui. O pendurado, né? Capitão aqui no alto de um avião da época, né? Pensem nisso. Ou um zeppelin, um balão. A morte, mais do que clara. A temperança, né? A cura dos nossos males, né? Físicos, mentais, morais, a busca dessa cura, o equilíbrio, né? O demônio, dá para entender. Uhum. A torre, prenúncio da catástrofe. A estrela, como símbolo. A lua. O sol. O julgamento. E o mundo. É bastante ufanista também, né? O mundo representado pelo ideal norte-americano de, de como está semeando, né? Simbolicamente de se espalhar, se alastrar pelo mundo, pelo planeta. E daí nós vamos ao naipe de ouros. E começa o as de ouros, o 2 de ouros, o 3, o 4, o 5, o 6, 7 de ouros, 8 de ouros, 9 e 10. E daí temos as cartas de corte, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei de ouros. Naipe de copas. Né? Vamos tratar dos sentimentos e o elemento desse naipe é a água. O 2, o 3 de copas, o 4, o 5, 6 de copas, o 7, o 8, o 9 e o 10 de copas.
cartas da corte, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Vocês reparam que até aqui as rainhas, as duas rainhas, né, a de ouros e a de copas, têm o mesmo uniforme, ou muito parecido, da imperatriz. Sempre digo, é fácil a gente entender a figura do imperador ou a figura dos reis e das rainhas, porque eles nada mais são, o imperador é a somatória, pelo menos eu vejo assim, né? E cada um deve procurar descobrir como é que realmente vê e percebe essa carta, que é o mais importante, é como a gente percebe, é, como desmembramento. Essas cartas são desmembramentos da figura do imperador ou da rainha. Daí nós temos o As de espadas. Estamos falando do elemento ar, né? E estamos tratando da razão, da maneira como percebemos lucidamente o mundo que nos cerca e as situações. É a maneira racional que nós vemos as coisas. Sem o sentimento. O sentimento de copas não entra aqui. Aqui é a frieza de um raciocínio completamente isento de emoções. Se é que isso pode ser possível, né? Eu sempre acho que é muito difícil para o ser humano ele conseguir se desassociar de uma dessas características, né? A capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de julgar, né? É muito complicado. Mas é assim que o baralho sugere. 7 de espadas, o 8, o 9 e o 10 de espadas. Vamos lá. Valete, ó, o cavaleiro, ótimo, uma figura feminina, pessoa que, né, tá ali defendendo, entrando na batalha, defendendo. A rainha, que aqui já não é a figura daquela enfermeira, daquela pessoa que trabalha no hospital, coisa e tal, mas aqui são todas as mulheres que, de alguma forma, através do seu trabalho, contribuem para que quem está no campo de batalha lute, né, em melhores condições. E quem está em casa, quem ficou em casa, quem está sofrendo a guerra sem estar no campo de batalha, tenha os cuidados que a mãe costuma dedicar. E o rei de espadas? Por último, o as de paus, o naipe de paus e o elemento fogo. É a criatividade, é a impulsividade, é a força, é o metabolismo, né, do nosso corpo, ele próprio gerando energia, né, e todos os tipos de energia, sem dúvida alguma, estão representados no naipe de paus. O 3 de paus, o 4, quase um lar oscilar, né? Ainda que em guerra. O 5, o 6
7 de paus, 8 de paus, o 9 e o 10 de paus, né? Assumindo a responsabilidade daquilo que você se propõe. O pajem, a Miss Liberty, né? As comunicações, os avisos. O cavaleiro, a rainha de paus e o rei de paus. Então, pessoal, esse é o trabalho do Bob Alexander, autor desse deck. A qualidade do deck é aquela qualidade muito boa, apesar de ser um deck editado, né? Daqueles decks que são produzidos no Oriente, são criados, né, nos escritórios nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, e depois são enviados para gráficas, especialmente na China, sem dúvida alguma. E eles têm todos uma qualidade muito, muito similar, que é muito boa, muito durável. Eu tenho muitos decks produzidos lá e eles têm esse tipo mesmo de qualidade. A questão de você se identificar ou não se identificar com essas imagens, falar, eu não me identifico com o 6 de paus, eu não me identifico com o 2 de copas que estou vendo aqui, eu acho que isso é a parte mais formidável. Mais formidável. Eu acho que existe uma função nessas meus unboxings, não é só mostrar para vocês o que não é só não é mesmo mostrar o que eu tenho, mas disponibilizar a vocês a oportunidade de verem antes de adquirirem decks que possam lhes interessar. Né? Eu muitas vezes não tenho essa possibilidade, eu adquiro sem o deck existir ainda, e nem sempre digamos assim, eu me identifico, mas daí eu fico mais apaixonado pelo deck, porque é aquele mistério da esfinge, né? É você procurar entender por que, entre tantas possibilidades, o autor, a autora do deck escolheu aquela imagem para substituindo aquilo que a gente já está viciado de ver, que são, por exemplo, aqui no caso, as imagens da Pamela Colman Smith para o Rider-Waite. Né? Nós estamos super acostumados, todo mundo copia aquelas imagens, quase todo mundo copia aquelas imagens e utiliza em seus decks. E daí você vai pegar uma coisa que não foi feita pensando no baralho do tarô, mas houve uma pessoa que foi colecionando recortes que se podiam ser traduzidos pelo mesmo conceito que aquela carta do tarô costuma assumir, costuma ser compreendida, costuma ser entendida. Né? Nós precisamos ter essa liberdade de olhar, essa liberdade, esse descompromisso de não olhar já sabendo a resposta, sabe? Com o livrinho debaixo do braço, com a resposta pronta. Eu acho que é isso que fascina, é você pegar essa carta aqui, por exemplo, o 6 de ouros, né? E falar, gente, espera aí, o seis de ouros eu sempre vi, né, de tal maneira, de tal forma, né, é sempre como uma coisa de um homem distribuindo moedas entre pessoas. Aqui nós não estamos vendo um homem distribuindo moedas, mas nós estamos vendo
provavelmente uma mãe, uma pessoa ligada ou encarregada da nutrição de um grupo social qualquer, seja a sua família, seja a escola, seja uma comunidade, seja um clube, né? Preparando uma refeição que vai ser nutritiva e que vai, no caso de um deck que fala sobre guerra, né? Alimentar a pessoa e prepará-lo para estar pronto para as batalhas da vida, as batalhas, as guerras que nós enfrentamos todos os dias, né? E muitas vezes nem vemos como guerra, né? Nem vemos como uma batalha, né? Então é exatamente isso, é a gente traduzir isso e conseguir ver aqui, porque senão a vida toda nós vamos só repetir aquela imagem e conseguir ver, porque ali é muito clara a doação, eu estou dando para você, não estou dando para o outro, né? Aqui não, aqui eu estou compartilhando o que eu tenho. Né? E o que eu tenho? Eu tenho o talento de fazer com que isso se transforme numa refeição que alimenta muita gente que precisa. Né? E aí vai. Então, isso eu acho que é a parte fantástica da arte gráfica usada nos oráculos. Todos eles. E no tarô em especial. Certo? Então, para vocês que me acompanharam, muitíssimo obrigado pela companhia, naturalmente, e até um próximo unboxing.